Hello, how are you? Espero que você esteja bem. Você vai fazer uma prova, seja Enem, vestibular, concurso público, que cobra inglês e você entrou em desespero só de pensar na matéria? Você acha que não teve uma boa base na escola? Porque nós sabemos que inglês nas escolas regulares são bem complicadas. Ou você não teve, além de não ter tido uma boa base, você não teve dinheiro para poder fazer escola de idiomas. Mas toma cuidado. Fazer inglês, numa escola de idiomas é uma finalidade. Lógico que ela ajuda na hora da prova, mas não é porque você tem um nível avançado ou fluente que você não tem que fazer isso que eu vou falar aqui hoje. Já vi muito aluno avançado e fluente errar por bobeira. A gente vai falar isso daqui a pouco, tá certo? Então hoje a gente vai aprender a montar um simulado para descobrir o nosso nível e com base nesse simulado você vai poder organizar o seu round, o seu treino. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Rúbia Fuga, eu sou do Além do Verbo To Be. Lá a gente acredita que com apenas 3 passos você vai conseguir arrasar numa prova e quem sabe até gabaritar. Não é impossível não. Como eu disse, não precisa ser fluente para conseguir se dar bem na prova. Você precisa apenas seguir os 3 passos. Primeiro, antes que eu me esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o seu like, ok? E dá um pulinho lá no Instagram do Além do Verbo To Be, onde você vai poder aprender esses 3 passos simples e fáceis. Eles estão nos destaques 3 passos e no destaque Reading. E lá você tem muita informação de qualidade e vai te ajudar a conseguir resolver uma prova com tranquilidade. Nem pense em deixar em branco, nem pense em chutar. É possível, eu te garanto. Eu venho de chão de escola pública e particular também, eu dou aula nas duas. Mas principalmente na pública, os alunos chegam no ensino médio com uma defasagem muito grande. E depois de os 3 anos, que são do ensino médio, a gente trabalhando com os 3 passos, dá certo. Nossa, mas eu só tenho 2 meses. Mas você tem um foco, um objetivo. A galerinha do ensino médio, eles têm que cursar os 3 anos. Você não, você vai pôr na sua rotina de estudo, vai fazer o simulado que eu vou ensinar hoje, vai conseguir organizar os seus rounds semanais e vai ser sucesso, eu garanto. Não importa qual prova você vai prestar, se é um concurso público, se é um Enem, um vestibular, o que eu vou falar aqui serve para você. E não se assuste, se você vai fazer um concurso público, eu vou colocar no simulado Enem vestibular, mas eu vou explicar por quê. Vamos lá? Vamos começar a ver como a gente organiza esse simulado? Você vai procurar na internet, isso é domínio público, e vai montar um simulado com 10 questões, ok? 2 do Enem, 2 da FUVEST, 2 da Unesp, ok? Enem tem um nível intermediário, FUVEST é um pouco mais difícil, mas ambos têm enunciado e alternativas em português, o que facilita muito. Quando você colocar as 2 da Unesp, a Unesp já traz um enunciado e alternativas em inglês. Então, aí é para dificultar um pouco o nível. Sobraram 4 questões para a gente chegar a 10. Você vai escolher da banca ou das bancas que te interessa, que é a que você vai fazer a sua prova. Então, por exemplo, você vai fazer medicina. Faltam 4 questões. Você pode colocar 2 da Unifesp e 2 da Federal do Rio de Janeiro, ok? Que são 2 que têm vestibular próprio. Escolha, mescle essas 4 que falta dentro do que você almeja. Ah, mas eu quero fazer só a FUVEST. Então, coloca mais 4 de FUVEST, mas tem que ter aquelas 2 do primeiro, tá certo? Vai fazer PCDF, prestar CESP agora em outubro, falta 4. Não teve PCDF antes com inglês, mas a CESP tem história. Coloca 2 da BIM, 2 da ANAC, para você poder treinar. Feito isso, não se preocupe se você não tiver computador para montar o seu simulado, não precisa estar impresso, nada. Você organiza do jeito que você achar melhor, mas você faça as 10 questões e anote a resposta. Tá? Então, você consegue acessar pelo celular mesmo, ler, só anote a resposta. Terminou? Respondeu as 10 questões? O que você vai fazer agora? Você irá ver quantas você acertou. Porque com base em quantas você acertou, a gente vai poder organizar o round. O que são os rounds? As semanas, as rodadas de treino, porque é importante treinar por questões. Inclusive, é o 3º passo dos 3 que a gente fala. Então, você vai se avaliar. Se você acertou de 0 a 2 questões,
O seu próximo round, que é diferente do simulado de agora, você vai fazer só com o Enem. Você tá precisando um pouco de ajuda, o nível é mais intermediário e dá um pulinho lá no Instagram para ver os 3 passos, porque tudo isso dos rounds precisam aplicar os 3 passos. Se você acertou de 3 a 6 questões, você vai misturar questões do Enem e vestibular. Por quê? Mas eu vou fazer a bendita CESP, eu estou me preparando para a prova de analista. Não adianta você ir para uma prova, falar, não, vou fazer os meus rounds só CESP. Você tem que treinar também por round, mas aí vai entrar nos seus simulados quinzenais, não sei como você organizou. Você precisa ganhar confiança e vocabulário, e desse modo, você vai conseguir. Então, se você acertou de 3 a 6, você vai montar com o Enem e vestibular, mesmo se você for candidato à prova de concurso público. Se você acertou de 7 a 10, você vai montar só com a banca ou bancas que te interessam. Então, você vai fazer medicina, você vai pegar só dos vestibulares que você pretende fazer. Você vai fazer PCDF, você vai fazer só CESP, se você tirou de 7 a 10. Você pretende analista? Quais são as bancas? Eu sei que tá aí meio, né, vai, não vai, mas quais são as bancas que podem ser? Pode ser CESP, pode ser Carlos Chagas, pode ser o quê? E aí você vai poder montar os seus rounds semanais. Como você vai montar os seus rounds semanais? Os rounds semanais serão de 5 questões. E como serão as questões? Com base no seu primeiro simulado. Se vai ser só Enem, se vai ser Enem vestibular ou se vai ser só a sua banca. Feito essas 5 questões, você busca, tem sites que ajudam, tem as provas anteriores, você pega as suas 5 questões, valendo 20% cada um. Faz e se avalia. Só que agora o modo de avaliação é um pouco diferente, porque você vai se avaliar nessas 5 para poder gerar o round da semana que vem. Se você acertar até 40%, ou seja, 2 questões, você vai continuar com o Enem vestibular, tá bom? E não desanime, aumente o seu vocabulário, tá bom? Quanto maior o seu vocabulário, mais fácil. Aplique os 3 passos. Novamente, dá um pulinho lá no Instagram do Além do Verbo To Be. E se você acertar de 60% a 80%? Você vai acrescentar o da sua banca, tá? Então aí você põe 3 da sua banca, uma de Enem, uma de vestibular. Procura vestibular 100% inglês, como por exemplo a Unesp, né? Aí você não precisa mais pôr, por exemplo, FUVEST. Você procura, depende da sua região. Eu sou aqui de São Paulo, então é mais fácil falar desses vestibulares. E FUVEST, Unicamp e Unesp são fortes no país inteiro. Então, acertou de 60 a 80, ou então 3 ou 4 questões, você vai trazer da sua banca, você vai colocando da sua banca, mas deixa o Enem e o vestibular aí. Com o tempo, se você continuar nesse nível, você coloca 4 da sua banca, uma de vestibular, até você chegar em 100%. Quando você chegar em 100%, você coloca só a sua banca. Só que aí você vai colocar tempo, porque temos que treinar tempo também. Tá? Vamos supor uma prova de 4 horas e meia, 120 questões e uma redação. Se a gente tirar 1 hora para fazer a redação, você vai ter cerca de 2 minutos por questões. Num simulado de 5 questões, num round de 5 questões, você vai ter 10 minutos para resolver as 10 questões. Então é bom treinar o tempo. Essa conta que eu fiz, eu nem considerei o tempo do gabarito. Certo? É assim que você vai montar os seus rounds. Primeiro você vai avaliar o seu nível para poder montar o seu primeiro round de 5 questões. Só 5 questões são suficientes por semana? Vai depender de você. Se você fizer 5 questões por semana, mas aplicar o primeiro passo todos os dias, vai ser tranquilo. Além do mais, se você quiser saber como aplicar melhor esse primeiro passo, tem um e-book grátis que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Chama Como Dominar uma Língua Mais Rápido. E vou te dizer que depois que eu comecei esse projeto, até o meu listening melhorou. Sabe por quê? Listening, speaking, write, reading, eles enferrujam. Eu leio muito em inglês. Eu escrevo em inglês, mas ouvir e falar eu faço menos. E aí eu comecei a aplicar essas técnicas no dia a dia, gente, e elas funcionam, do mais básico ao mais fluente.
todo mundo enferruja se não estiver em contato 100% do tempo com a língua. Isso é normal, todo mundo tem esse sentimento. Gostou da ideia? Quando você fizer o simulado ou o seu round, marca a gente, faz um story, marca o além do verbo to be. Isso é muito importante para eu poder continuar produzindo conteúdo para vocês. E agora, para terminar, se você tá precisando daquele up no seu vocabulário e não sabe de onde vai tirar as palavras, já segue aqui, já entendeu o Anki, já entendeu como funciona o caderninho? Eu tenho um e-book com 1.725 palavras em inglês e português, as mais comuns, as que mais são cobradas nas provas. Então eu analisei várias provas, eu cheguei nessas palavras e com isso, mais as palavras cognatas, que são aquelas parecidas com o português, como important, como language, como formal, e o seu conhecimento prévio, porque a gente vive num mundo globalizado, o inglês é a língua franca, todo mundo sabe um pouco de inglês, você vai arrasar, eu tenho certeza que você vai gabaritar. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, dá um pulinho lá no Instagram e conheça o nosso material. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Não esquece do e-book grátis que eu te falei. É uma leitura rápida, tranquila. Tenho certeza que você vai amar. Bye, bye!